Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vocês podem estar estranhando um pouco o horário, né, deste tipo ao vivo, porque ele costuma sair às 11 horas da manhã, mas por um tempo a gente vai, pelo menos por um tempo, ou definitivamente, não sei, a gente vai acabar liberando ele às 5 da tarde. Então, aquele que era às 11 da manhã, agora fiquem atentos, porque o tipo ao vivo vai sair às 5 da tarde. Combinado? Eu tô olhando o relógio. Beleza? Então, fica aqui o aviso. Tipo ao vivo, agora a partir das 5 da tarde. Beleza? A gente tá fazendo um teste aí para ver uns melhores horários. Ok? Então, vamos pro relato de hoje, que não é um relato longo, que é este daqui, Sonhos de um Passado Distante. Será? Será? Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Esse é o meu segundo relato para o canal e com certeza mais relatos virão por aí, pois o que não falta na minha vida são acontecimentos sobrenaturais. Eu convivo com isso desde a infância. Enfim, tenho 27 anos e moro na região serrana do Rio, numa casa de fazenda de mais de 150 anos, que é a herança familiar do meu marido e xodó de toda a família. É uma fazenda histórica e super conservada. E sendo uma casa centenária, você pode imaginar o que dá dessa combinação, né? Casa centenária e uma família completamente mediúnica. Mas eu conto mais sobre acontecimentos nela posteriormente. No momento, me atentarei a este relato aqui de hoje, que foi algo muito estranho que aconteceu. Que foi algo muito estranho que acabou de acontecer. E por isso eu resolvi mandar logo. Bom, eu, desde muito nova, sempre tive um sonho recorrente. Eu sonhava que vivia num tempo muito antigo, onde isso era nítido pela vestimenta das pessoas, ambientes sociais característicos, essas coisas, né? Dava para perceber. E não parecia ser no Brasil. Porém, no sonho, essa informação parecia irrelevante. Enfim, lá eu morava em um prostíbulo. Era um lugar muito feio, com aparência suja, onde os quartos que as meninas atendiam ali, os seus clientes, era como se fosse uma pequena caverna, toda de pedra, bem minúscula, onde havia apenas uma cama também feita de pedra, sem colchão. Não havia portas, só uma cortina que fazia às vezes ali de porta, ou seja, tudo acontecia ali com todo mundo ao mesmo tempo, oba-oba, né? Onde se podia ouvir barulhos e gemidos dos quartos ao lado. No sonho, eu sentia que aquele lugar era detestável. Eu tinha pavor de tudo aquilo. Eu me sentia mal em estar naquele lugar. No sonho, uma das minhas irmãs, a Thalita, os nomes estão todos trocados, ok? A Thalita também era prostituta e era minha melhor amiga naquele lugar. Nós duas não gostávamos de viver aquela vida e estávamos sempre tentando fugir. Porém, havia um homem que sempre vinha atrás de nós e nos pegava de volta e nos agredia sem dó. Esse homem, quando vinha atrás de mim, ele gritava. Nossa, eu ia falar, eu falei, eu vou deixar para falar isso lá no final, né? Mas aqui ela já soltou essa. Ele gritava: Lupa, pare! E eu sempre achei que esse era o meu nome naquela vida. Guardem essa informação. Eu acho que ela vai explicar o que eu ia explicar aqui. O que eu ia dizer que, assim, que eu me lembro, né? Mas acho que ela vai explicar aqui no final, dito isso, que ele chamava ela de Lupa. Lupa, pare! Bom, lembro que no sonho eu tinha tanto pavor desse homem que acordava com o coração acelerado e a respiração ofegante. Lembro também que eu era apaixonada por um dos meus clientes e ele por mim. Porém, ele não me assumia, pois era de família rica e, apesar de gostar de mim, jamais se casaria com uma prostituta.
Esse cliente é um ex-namorado meu da vida atual, ex-namorado da adolescência, que me iludiu, me fez acreditar que se casaria comigo, me fez perder a virgindade com ele e depois de um tempo simplesmente me deu um pé na bunda. Enfim, no sonho, esse ex-namorado era esse cliente que eu amava muito, mas que não queria nada sério comigo, apesar de eu saber que ele também gostava de mim. Lembro que no sonho ele vinha várias vezes me ver e seu comportamento comigo era inconstante. Em alguns sonhos ele era carinhoso, dizia que me amava, que queria fugir comigo, mas em outros ele agia como se soubesse que eu gostava dele, mas fazia questão de me usar e depois me jogar fora, dizendo que jamais se casaria comigo, pois ele estava comprometido com outra. Que essa sim era do nível dele e que eu não podia me iludir, achando que eu teria chances com ele. Bom, enfim, esse sonho aconteceu muitas vezes durante muitos anos. E eu deixei de sonhá-lo de alguns anos pra cá, mas lembro bem de cada detalhe. De tantas vezes que eu já sonhei com isso, né? Mesmo sem pensar sobre isso, sem pensar nesse ex, enfim, simplesmente o sonho acontecia. Às vezes, um sonho era simplesmente a sequência de um outro anterior. Uma coisa muito estranha, né? Que não me acontecia com outros tipos de sonhos, só quando era esse em específico. Sempre achei que fosse só um sonho, ou algo do meu subconsciente que provavelmente fazia com que eu me sentisse usada na vida atual, a ponto de me comparar a uma prostituta que foi usada e jogada fora por esse ex, enfim, né? Porém, esses dias algo mega estranho aconteceu. Estava eu assistindo um canal de viagens no YouTube, onde um casal que visita vários lugares do mundo estavam visitando mais alguns lugares históricos. Eu estava assistindo quando vejo eles visitando Pompeia. Nós também estivemos lá, por isso que eu ia falar disso. Mostrando as ruas, vários pontos históricos, quando eles chegam em um local chamado Lupanário, que era o prostíbulo da época. Eles entram, é isso mesmo que eu ia falar, tá? Eles entram e vão mostrando detalhes do que sobrou daquele tempo antigo, quando de repente ele mostra um lugar que simplesmente me fez tremer dos pés à cabeça. Ali, na tela da TV, vejo um lugar praticamente igual ao dos meus sonhos. Um lugar feio, com uns cubículos sujos, um do lado do outro, com cama de pedra. Esta que era assim justamente para ser um local desconfortável, onde a rotatividade de clientes seria maior, já que chegavam, faziam o que tinham que fazer e já iam embora. Enfim, pasmem, assombrados. Eu fiquei em choque quando ele disse que no lugar das portas o que se tinha na época eram cortinas. Sério, eu fiquei de boca aberta em ver ali, na TV, diante dos meus olhos, o lugar que sempre sonhei, desde muito novinha. E fiquei ainda mais impressionada quando ouvi ele falando que o lugar se chamava Lupanário, porque prostituta em latim é lupa. Exatamente como o homem que vinha atrás de mim me chamava. E os youtubers falaram que muitas dessas prostitutas trabalhavam obrigadas, por serem realmente escravas ali, ou por terem sido sequestradas e obrigadas a se prostituir. E no sonho eu me sentia exatamente assim, como se estivesse ali contra a minha vontade. Quero deixar claro que até o dia de hoje eu nunca havia visto documentário, informações, absolutamente nada especificamente sobre Pompeia. É claro que já ouvi falar superficialmente sobre o vulcão Vesúvio, sobre a destruição que o vulcão causou ali, mas nunca me aprofundei no assunto e nunca me interessei pelo mesmo. E então, Ana, o que você acha que foi isso? Memórias de uma vida passada ou só uma coincidência? Confesso que estou até agora chocada com isso. Ah, e um detalhe, a minha irmã disse que já sonhou algumas vezes que ela era prostituta, mas em circunstâncias bem diferentes das do meu sonho. Será coincidência também?
Um grande abraço e em breve mando outros relatos, mas estes relacionados ao sobrenatural mesmo. Fiquem em paz. Gratiluz a... Gratiluz a todos. Tudo bem, vou reproduzir aqui o que ela me disse. Mas olha só, deixa eu falar assim. Assim que ela começou a falar sobre um prostíbulo feito de pedra, com camas de pedra, imediatamente veio à minha mente os lupanários lá de Pompeia. A gente esteve lá, visitou, até eu acho que vocês podem ver, eu acho que ainda está no Instagram do Matheus. Se vocês entrarem no Instagram do Matheus, lá nos bolotinhas lá dos stories, sabe? Que fica ali nas bolotinhas. Vai ter um sobre, acredito que vai ter um sobre Pompeia, né? E aí vocês podem ver lá. Tem acredito que tem ali a filmagem do local que ela tá falando. Então, os lupanários das lupas ou das lobas, né? Vem da palavra, né? Lupo, lobo, loba. E por que chamavam elas de lobas também? Porque elas ficavam ali na frente, né, nos prostíbulos, e elas faziam, para chamar os homens, elas faziam faziam assim. Então era como se elas estivessem uivando como lobas para chamar os homens. Fora que no chão tinha assim, para indicar para que lado era o prostíbulo, tinha uns símbolos fálicos apontando, tipo, era só seguir ou é pra lá. E esses locais eram frequentados, eram também muito frequentados por galera da grana, por marinheiros, sabe, esse pessoal que chegava por lá aproveitava e ia embora. E isso também bate com o que ela diz, né, com o rapaz, era de família, né, sei lá. Então o local que ela falou realmente me lembrou, de primeira veio na minha cabeça o lupanário, aí depois ela falou que o cara chama ela Lupa e tal. E ela viu realmente o lupanário de Pompeia e se identificou. Então, eu não acredito em coincidência. E a questão da amiga dela no sonho, né? No sonho ser uma amiga que estava nessa mesma situação, que era a irmã dela, mas nessa vida a irmã dela já sonhou também num prostíbulo, só que em outra situação, talvez não no mesmo local, talvez ela pode ter sido antes ou depois disso trabalhado, né, ou atuado em algum outro prostíbulo que fosse diferente, né, não ali de Pompeia, mas é bem interessante. Você conhecer, aí eu amo andar nesses lugares históricos e saber e tá ali, falar, gente do céu, eu estou no passado, eu tô pisando aqui, eu amo. Enfim, alguém já esteve lá, alguém já teve um sonho que depois falou, gente, foi com isso que eu sonhei. E detalhe de nunca ter passado pelo lugar, não ter conhecimento. Eu já tive alguns sonhos, não com continuidade, como ela disse, que é outra coisa que é muito estranha, você sonhar com uma história e você ter continuidade nesse sonho. Então, eu já sonhei com locais mas não com continuidade, mas assim, você fala, cara, será que esse lugar existe? Porque foi tão assim, é tão certo na cabeça da gente, e eu falo, da onde que eu tirei isso, né? Eu já sonhei com um café, tinha até nome o lugar, e é um nome francês, era um café cor-de-rosa. Eu entrei lá, eu vi os detalhes, tinha ventilador, ele era meio pra baixo, assim, da rua, e eu fico falando, cara, eu tenho quase certeza que esse lugar existe. Já procurei na internet, tudo, não achei. Mas vai saber, né? Eu também sonhei com um local de pedra, antigo e tal, enfim. Vários sonhos que eu falo, cara, parecia o Coliseu, sabe? Assim, um local com umas escadas que desciam. Então, eu não acredito em coincidência. Eu acredito também que quando a gente dorme, às vezes a gente, né? Muitas vezes a gente sai do corpo e vai para outros lugares. E por que não a nossa mente ir lá pro passado? Lá para aquele passado que não é nem desse corpo, é do outro, né? Porque a consciência é a mesma. Né? A gente vai pulando de um corpo pro outro. Então, por que não, num momento ali que a gente dorme, ir lá para trás? Alguém aí já teve uma experiência desse tipo? Se sim, conta aqui pra gente. Se for, comentar que seja com respeito, por favor. Mas muito legal, muito interessante ver que ela sonhou com isso.
E realmente a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o lupanário. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!